Olá! No programa de hoje vamos conhecer um município que é castigado pela seca. Mesmo com um cenário cinza da Caatinga, é possível encontrar um lado colorido de Crateús, pontos históricos e um povo trabalhador, que dribla as dificuldades e se vira como pode. É em Crateús que encontramos ainda um apiário bem diferente, abelhas que não possuem ferrão. Os bichinhos produzem um mel diferente que é muito utilizado contra doenças pulmonares, resfriados e até infecções nos olhos. Da produção de mel até a confecção artesanal de sabonetes, os produtos são feitos com cascas de árvores da região. Árvores também que guardam segredos muito importantes. Você vai saber de tudo agora, porque o programa está no ar. Um município que já pertenceu ao estado do Piauí, mas hoje brilha em terras cearenses, relíquias que remontam uma história antiga. E o Internacional de Cabaço joga hoje à tarde. Um mel bem diferente. Garantiram que ela não tem ferrão, né? Então, tá aqui ela. Como o seu Firmino disse, na minha mão. O melado é produzido por abelhas sem ferrão. É na natureza que também descobrimos os mistérios das plantas medicinais. Sabia que Crateús já pertenceu ao estado do Piauí? Mas hoje a cidade está em solo cearense, mas continua bem na divisa dos estados. Um mergulho na história contada através de monumentos, arquitetura e muitas fotos da época. Quem chega ao município de Crateús, a 350 quilômetros de Fortaleza, descobre um ar de interior que, com o passar dos anos, cresceu e se desenvolveu economicamente através do comércio. Nas ruas do centro da cidade, as lojas já estão abertas. O vai e vem das pessoas, os carros parados sendo carregados de produtos revelam a intensa atividade local. Muitas vezes, nem parece que estamos em uma cidade do interior. Grande parte da arquitetura, que data do início da construção da cidade, foi perdida durante esses 176 anos. Esta época remonta ao século XIX, quando o município, antes pertencente ao estado do Piauí, passou a ser terra cearense. Naquele período, o local tinha outro nome, Vila Imperial. Só em 1911 a vila ganhou o status de cidade. Muito da história local se descobre não nas ruas, mas com os moradores. Um deles é o seu Roberto, dono de uma loja de informática. O morador tem uma coleção invejável de fotos da cidade. Das fotos diretamente para a realidade. Esta é a estação ferroviária de Crateús. Até 1980, estes trilhos conheceram o vai e vem dos trens de passageiros. Hoje, só os vagões de carga que cortam caminho por aqui. No prédio construído em 1912, os traços do passado ainda estão presentes, data em que a cidade trazia no nome a letra H. A construção da estrada de ferro representou para a cidade um verdadeiro progresso. Os trilhos ligavam a cidade a Camocim. Hoje, eles seguem até uma cidadezinha beirando ao estado do Piauí. A praça em frente à estação ferroviária também foi cenário histórico.
No ano de 1926, Crateús recebeu um grupo de pessoas que falavam sobre reformas políticas e sociais e combatiam o governo do então presidente do Brasil, Washington Luiz. Este grupo recebeu o nome do seu líder, Miguel Costa Prestes, e que a história escreveu como a tão conhecida Coluna Prestes. A história mostra que a Coluna Prestes, os componentes da Coluna Prestes entraram pelas Cajás e pelos bairros dos Venâncios. Entraram na cidade e deixou a cidade deserta. O ponto alto desse confronto foi com os policiais na Praça da Catedral, em que conta a história que eles usaram a catedral, a torre da igreja, para o confronto. Um mel bem diferente, indicado para problemas respiratórios, gripes e até infecções nos olhos. Com tantos benefícios, o preço do melado dobra. É isso mesmo. E o mais interessante, as abelhas são bem mansinhas e não possuem ferrão. Seu Firmino é dono desta casa no distrito de Cabaçal, no município de Crateús. Os anos de trabalho duro debaixo do sol quente já garantiram a educação de muitos dos seus filhos, até mesmo fora do Ceará. Ele nem pensa em deixar a terra que conhece tão bem. Aqui, seu Firmino tem criação de animais como cabras, mas é no fundo do quintal, dentro dessas caixinhas, que mora uma das criações mais curiosas do seu Firmino, as abelhas. E ele manuseia a caixinha sem nenhum cuidado especial. Nem parece que ali dentro moram abelhas. Mas, segundo o seu Firmino, não há perigo nenhum. Estas abelhas não possuem ferrão. Elas são conhecidas como abelhas meliponíneos. Criações como essas foram desenvolvidas inicialmente por índios e aos poucos despertaram o interesse dos pequenos e médios produtores. O mel produzido por estas abelhas é diferente, é o que garante o produtor. O preço pode chegar a ser 8 vezes mais caro do que o mel comum. Esse valor é justificado por uma elevada atividade antibacteriana. Este mel é usado tradicionalmente contra doenças pulmonares, resfriados, gripes, fraquezas e infecção nos olhos. Garantiram que ela não tem ferrão, né? Então, tá aqui na minha mão. Tá aqui ela. Como o seu Firmino disse, na minha mão. Um santo remédio produzido pela natureza. Mas na casa do seu Firmino, as abelhas não são a única atração. Para viver em um distrito no meio do sertão, ele também tem um sistema que já está difundido em áreas semiáridas de todo o Brasil, as cisternas. Tá vendo esses arames aqui, na beira da telha? Isso aqui vai ter um cano que vai seguir até esse ferrinho aqui. Daqui, um outro cano fechado desce e vai jogar a água da chuva aqui dentro da cisterna. Cabem 16 mil litros. Graças a este sistema, seu Firmino ainda tem água para uso nas mais diversas atividades caseiras. Do mel direto para os sabonetes. A produção de sabonetes também ajuda no orçamento familiar de muitas famílias. O principal ingrediente sai direto de cascas das árvores típicas da vegetação local. São cerca de 50 famílias morando aqui no assentamento Xavier, no meio do município de Crateús. Todas produzem algo curioso, algo que ajuda na renda familiar todo mês: o sabonete artesanal. Dona Luzanira é uma dessas produtoras caseiras de sabonete. Aqui, tudo é artesanal. Para produzir o produto, ela não precisa de nada além deste material: panelas na mesa e colher de pau. E é na própria sala que ela começa a quebrar o principal ingrediente dos sabonetes. As cascas das árvores típicas da vegetação local são o principal atrativo do produto. Dona Luzanira conta que já conquistou a preferência dos consumidores por determinados sabonetes. O sabonete mais procurado é o de aroeira, pelo fato de ser anti-inflamatório, alguns dizem que anti-manchas, né? São os sabonetes mais procurados.
Grande parte dos moradores do assentamento Xavier trabalhava na produção destes sabonetes. Hoje, apenas 3 continuam esse serviço. As dificuldades são muitas, mas a perseverança é um dos ingredientes secretos de Dona Luzanira, que semanalmente produz 3 bandejas de sabonetes, vendidas em Crateús e em Fortaleza. E é deles que ela tira parte do sustento da família. Árvores milenares com propriedades medicinais. Do Juazeiro ao Mulungu é possível produzir remédios, chás e até geleia. Tudo tirado dos cascos ou sementes das plantas. Uma biodiversidade rica no meio da Caatinga. Estas árvores guardam segredos. Na história, elas foram os primeiros remédios que a humanidade conheceu. Com o passar dos anos, os remédios produzidos pelo homem ganharam mais espaço. Boa parte das plantas com uso medicinal foi deixado de lado, mas não no sertão. A tradição da Mãe Natureza como santo remédio ainda é difundida entre os moradores dos municípios cearenses. Quase como aquela história que se passa de pai para filho, assim é a medicina do sertanejo. Nada de livros, nada de receitas médicas. Aqui, o que prevalece é a sabedoria do povo. André nasceu e mora em Crateús. Conhece o lugar com a palma da mão. Além da medicina popular, ele agrega conhecimentos do curso de Biologia da Universidade Estadual do Ceará, onde está quase se formando. E ele afirma que vai ajudar a desvendar um pouco mais sobre essa medicina escondida na vegetação. A primeira planta que encontramos foi o juazeiro. Mesmo com o clima seco, a árvore permanece verde o ano inteiro. Isso porque suas raízes vão buscar a água em solos mais profundos. Das sementes do juazeiro é possível fazer geleia, mas é na casca que está a grande utilização da árvore. A casca e entre cascas são utilizados para escovação dentária. O pessoal utiliza bastante, aqueles que os homens da Caatinga utilizam para escovar os dentes. E como é que é esse processo para escovar os dentes? Como é que é feito? É retirado a casca da árvore, né, raspado, e deixa secar e você coloca em cima da escova. Coloca em cima da escova e só escovar? Positivo, só coloca em cima da escova, é só escovar. E ali, bem pertinho do juazeiro, encontramos outra árvore. Essa aqui é a jurema preta, é utilizada para ferimentos, né? Você também tira a casca e coloca em cima dos ferimentos. Vai servir como cicatrizante natural. E tivemos que andar mais alguns quilômetros em estrada carroçal até encontrar outra árvore. Algumas delas são difíceis de serem vistas, mas conseguimos conhecer o mulungu. O pessoal também utiliza uma casca do mulungu para curar dor de dente, né? O pessoal está com dor de dente, tira a casca e coloca como analgésico. Aqui vocês têm uma semente aqui do mulungu aqui, ó. E a semente também é bastante utilizada para fazer artesanato, né? Parece um feijãozinho, mas é utilizado para fazer artesanato. Brinco, cordão, pulseira. Outras plantas ficam mais escondidas. É o caso do angico. Essa árvore tem um poder de cura especial para as mulheres. É utilizado para inflamação, geralmente por mulheres, né? Quando estão com problema de menstruação, fazem a garrafada, utilizam a casca, aí fazem a infusão, né? Ou chá. E vão tomando aos poucos, 3 vezes ao dia. É uma verdadeira farmácia a céu aberto. Algumas são encontradas com facilidade. Outras, devido à ação do homem, só são vistas em áreas de proteção ambiental. Essa proteção no solo brasileiro corresponde a apenas 1% do espaço onde existe a caatinga. Bastam alguns passos e pronto, estamos no Piauí. No Planalto da Ibiapaba, a natureza se mostra poderosa. A 700 metros acima do nível do mar, é possível visualizar uma paisagem que mais parece desenhada de tão perfeita. E quem mora na região pode ser considerado um privilegiado.
Ao longe ela é imponente, parece uma verdadeira barreira, como se fosse uma proteção natural para o nosso estado. O relevo faz parte do Planalto da Ibiapaba, a oeste do estado, e se estende por 110 quilômetros, cortando vários municípios cearenses. A estrada de acesso é estreita. Dirigir aqui requer atenção, muita atenção. Em muitos pontos do caminho aparecem as formações rochosas. As belezas naturais do local impressionam. Estamos aqui no alto do Planalto da Ibiapaba, conhecido pelo povo que mora por aqui como Serra Grande. São cerca de 700 metros de altura acima do nível do mar. E a vista que se tem é essa. E aqui, olha só o que encontramos. Crateús tem a Pedra do Porco. Estas são apenas algumas das belezas do lugar. No caminho, algo nos chama a atenção. E o Riquezas do Ceará veio buscar as riquezas do estado num lugar nunca antes visto, bem distante. Olha onde a gente está. Divisa do estado do Ceará com o Piauí. Seu Joaquim mora no Piauí, mas tudo o que precisa resolver fica em solo cearense. São pelo menos 30 viagens entre os dois estados em apenas alguns passos. Na casa do seu Joaquim, a típica cultura do sertanejo. Nas paredes, a religiosidade. Mas o rádio antigo ainda funciona. Na sala, o estoque de farinha. Essas sacas são para sobreviver por aqui, já que tudo é muito longe. Na varanda, os barris de água. À tarde, quando chegam os animais. Ele monta esses barris no lombo de um jumento e segue cerca de 5 quilômetros para pegar água. Morar aqui na divisa não é nada fácil. Rapaz, aqui no Piauí, essa parte aqui que a gente vive, a água aqui a gente coloca nos animais e traz para beber, para gastar, para dar bicho. Poço profundo aqui não tem. Tem uma promessa de um poço bem ali. A máquina era para vir nessa semana, aí foi para Jatobá Medonha. Seu Joaquim é um dos milhares de sertanejos que lutam para sobreviver no meio do sertão nordestino. Bom, agora está na hora da gente sair do Piauí e voltar para o Ceará. A 60 quilômetros de Crateús, uma área protegida no Planalto da Ibiapaba. A diversidade da vegetação se mostra nos açudes e pontos verdes no meio da caatinga. A natureza sem sofrer a ação da mão do homem. A mata virgem que ganha mais força, mais vigor nos galhos retorcidos da caatinga. Uma fauna e flora que podem viver tranquilamente em um habitat seguro. Pelo menos essa é a realidade do espaço do Parque Natural Serra das Almas, uma área protegida no Planalto da Ibiapaba a cerca de 60 quilômetros da cidade de Crateús. O caminho para chegar no Parque Natural Serra das Almas não é muito fácil. Todos os acessos são por estradas carroçais e no nosso rastro, poeira, muita poeira. Antes de chegar, o que se vê por estas bandas é uma vida que parece ter parado no tempo. São poucas as casas durante o percurso. No quintal delas, o maior bem dessas famílias. As poucas cabeças de gado ajudam no sustento deste povo. No parque, a realidade é outra. A vegetação ganha outro porte, ganha mais força, mais vigor. A Reserva Natural Serra das Almas é mantida pela Associação Caatinga, organização não governamental cearense que atua na parte da proteção do bioma Caatinga. Atualmente, a reserva possui 6.146 hectares de área protegida. Ela foi reconhecida pelo IBAMA como Reserva Particular do Patrimônio Natural e em 2005 foi reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera da Caatinga. A diversidade da vegetação local é possível ver nos açudes, nas Ilhas Verdes em meio a tanta aridez. Açudes que criam verdadeiros oásis e permitem imagens como essas, imagens que ficam gravadas para sempre na lembrança.
trilhas ecológicas que ganham vida com dezenas de espécies de animais, pássaros, cobras, macacos e até onças que podem ser encontradas na mata fechada. Por isso, todo cuidado é pouco. Mesmo assim, a nossa equipe de reportagem topou o desafio para encarar o passeio. Amanhece. O céu muda de cor, ganha um tom mais azulado. Pelo cenário do local é até difícil acreditar que algum animal consiga viver por aqui. Tudo é muito seco, mas o pessoal do parque garante que muitos animais habitam estas áreas. Nas trilhas, podemos ter a chance de encontrar alguns desses bichos. Os pássaros surgem o tempo todo. Eles aparecem e enchem o ar com suas canções. Entre os exibidos está o cancão. Mas não dá para se distrair muito com os pássaros quando o assunto é fazer trilhas. O perigo aqui está no chão e não tem hora. Andar pelas trilhas no meio do sertão não é uma tarefa muito fácil, não. Tem que ser de forma cuidadosa. Afinal, cobra é o mínimo que a gente pode encontrar aqui. Um dos maiores riscos são as onças. E olha só, a trilha que a gente pegou tem rastros dela. É bom tomar cuidado. Dentro da caatinga, os animais preferem trilhas mais abertas. Andar por entre os galhos é sinônimo de arranhões na certa. E não é só para a gente, mas para elas também. Mas parece que as onças não estavam a fim de serem filmadas. Durante toda a trilha não encontramos nenhuma. De lembrança mesmo, só a marca na areia de que elas estiveram por aqui. Outro bicho que habita essa área já tem um espaço reservado conhecido como Trilha dos Macacos. O cenário de galhos retorcidos muda após a descida por uma escada feita pela natureza e adaptada pelo homem. Aqui o riacho alivia o calor, junto com as sombras das centenárias mangueiras plantadas pelos antigos moradores da Serra Grande. É exatamente nesta área onde eles aparecem. Aqui, a atenção dobra nas copas das árvores. Mas não podemos esquecer que as folhas secas no chão escondem também outros perigos. Por aqui, as cobras estão por todos os lados. Parece que os macacos também não estão a fim de conversa. Até agora, nenhum resolveu aparecer. Foram horas de espera até que, de repente, perdido no meio dos galhos, apareceu um, meio que desligado. Assim que percebeu a nossa presença, fugiu. O trabalho de guarda-parque exige muito sacrifício, o dia a dia pesado nas trilhas e a distância da família. Marcos, qual é a sua localização, Marcos? A minha localização é aqui na Serra das Almas. Acordar cedo, caminhar pelas trilhas do parque procurando armadilhas de caçadores espalhadas pela área. E o trabalho dele não é tão simples. Foi muito difícil eu me adaptar, né? Deixar minha família em Crateús, né? Que tem filhos, filhas, né? E esposa, né? Mãe, pai. E foi difícil, né? Eu ficar esse tempo aqui, a gente fica isolado, né? Você percebe aí que a gente fica totalmente isolado, um lugar isolado aqui. A gente recebe duas visitas por semana, né? É nessa casa, na periferia de Crateús, onde moram Dona Sônia, Bruna e o pequeno Gustavo. Os três veem Marcos apenas 4 vezes por mês. A esposa fala com orgulho do trabalho do marido. Sempre está pedindo força a Deus para que tudo dê certo, né? Quando a gente recebe uma ligação, a gente já fica com o coração na mão, que é, né? Pensando que, né? Mas graças a Deus tudo vem dando certo. No parque, a saudade da família é grande. As horas parecem passar devagar, mas quando fala da profissão, o guarda do parque esquece a distância da família e se enche de orgulho do trabalho. Para a gente é muito gratificante, né? Porque 6 anos que eu estou aqui, a gente só tem aprendido, né? Porque eu não sabia de nada quando eu entrei aqui sobre essa questão do que era ser um guarda-parque, né? E hoje eu descobri que é muito importante, porque estar ajudando a natureza. Dona Sônia sabe dos riscos que o marido corre. O coração fica apertado todos os dias. Aí quando ele vem, os dias que vem a gente procura curtir o máximo, né? Pra gente ficar mais, família, né? Pra dar certo.
Bruna, de 15 anos, é a filha mais velha de Marcos e Sônia. Desde os 11, os poucos momentos que tem com o pai são preciosos, mas sabe que o trabalho é uma das grandes paixões dele e ela diz sentir orgulho pelo trabalho que ele faz. É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque ele não está em casa para ficar com a gente, comigo e com o Gustavo, mas lá a gente sabe que ele está cumprindo a missão dele, está protegendo a natureza, está fazendo a parte dele. Gustavo tem apenas 2 anos. Já nasceu com a rotina da ausência do pai em casa. Quando estivemos com a família de Marcos em Crateús, eles já nem se viam há quase uma semana e nem sabiam quando ele voltaria para casa. Por isso, resolveram registrar a saudade e a mensagem ao marido e pai. Um beijo, né? Eu te admiro muito e continue sempre assim. Pessoa que você é. Que eu gosto muito dele, que ele se tornou uma pessoa muito mais melhor depois que ele começou a trabalhar na reserva e que ele traz mais exemplos para dentro de casa. Pai, eu te amo. O programa de hoje fica por aqui, mas no próximo sábado a gente tem um novo encontro marcado. Anota aí, é logo após o Esporte Cidade. Aproveita, arrume as malas e embarque com a gente em mais um belo passeio. Um bom fim de semana e a gente se vê. Tchau!